Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no Meu Negócio é Semijoia. Eu sou Fernanda Rômulo e ensino mulheres a ganharem mais de R$ 5.000 por mês vendendo semijoias. Então vambora, vamos entrando na live porque o assunto hoje está incrível. E olha só, um assunto que eu nunca abordei antes aqui no Meu Negócio é Semijoia, acredita? Você acredita que tem algum assunto sobre semijoia que eu ainda não tinha abordado aqui? Esse é um deles. E com um olhar muito engraçado, curioso, porque é justamente o momento que eu tô vivendo agora, nas semijoias que eu ainda não tinha vivido anteriormente. Então vem embora comigo que você hoje vai ficar sabendo por que você não precisa de um showroom ou de uma loja física para vender mais semijoias. Esse é o tema de hoje, então vamos chegando. Deixa eu ver quem tá aí, a Simone, a Ana, a Fran, a Bárbara, a Paula, a Maria, Clássica Nada Básica, Bárbara, Fernanda, mais uma Fernanda, Helena, Domilza, sejam todas muito bem-vindas, meninas. Vamos lá para mais um Papo de Semijoia com a Fê. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Todo mundo feliz da vida aí com as vendas no final de ano? Melhor época do ano para ganhar dinheiro, hein? Se você não tá ganhando, tem coisa errada aí. Tem coisa errada aí. Vambora? Gente, deixa só eu falar aqui uma coisinha antes da gente começar, porque só o pessoal chegar mais. Gente, que trânsito que a gente pegou agora para chegar em casa. Quase que não dá tempo de fazer live, vocês acreditam? Meu Deus, que trânsito que tá o bairro onde eu moro hoje, que loucura. Acho que 2 horas desde o início do bairro até aqui onde a gente mora. Que doideira. Mas chegamos. Então vamos lá, gente. Vou botar aqui o tema bonitinho para quem está chegando agora para saber sobre o que a gente vai falar na live hoje. Sabia que você não precisa de uma loja ou showroom para crescer as suas vendas? Você sabia disso? Sabia? Ou você está naquele time das pessoas que acham que só vai ganhar dinheiro com semijoia se você tiver uma marca extremamente organizada, estruturada, um ponto físico, né? Um ponto de venda físico, com tudo organizado, com letreiro, com vitrine, que só assim que você vai ganhar dinheiro. Com marca registrada. Você tá nesse time? Ou você tá no time das pessoas que fazem o que tem que fazer, começam o seu negócio de semijoias com o que tem em mãos e já começam a ganhar dinheiro? Que time que você tá? Time da loja, para quem ainda não vende, óbvio, né? Time da loja ou time das vendedoras que saem com seu mostruário por aí e vendem? Me conta. Quero saber de você. Eu não vou fechar os comentários agora porque eu quero interagir com você que está aí do outro lado. Leone tá falando que começa do jeito que dá. Quem mais? Camila do mostruário. Boa. Oi, Márcia, boa noite. Quem mais? Paula, as vendedoras que saem e vendem. É isso aí, gente. É ótimo quando a gente tem o ponto físico, quando a gente tem o showroom ou quando a gente tem a loja física, é maravilhoso. O que seria o showroom, né? Que eu sei que tem algumas pessoas, a maioria sabe, mas é óbvio que sempre tem gente que não sabe o que é. O showroom é aquele lugar onde você faz a exposição das suas peças. Então tá tudo exposto ali, a tua cliente vem e olha, não necessariamente um ponto virado para a rua, um ponto de venda virado para a rua. Pode ser um quarto na sua casa, né, um cômodo na sua casa, pode ser uma sala comercial. Hoje, por exemplo, no nosso escritório não é showroom, porque a gente não fica com tudo exposto. É um escritório para atendimento online e, eventualmente, atendimentos presenciais. Mas não é um showroom. Showroom fica tudo exposto, tá? E loja física, qual a diferença? Porque tá num ponto comercial com a porta aberta, para quem estiver passando, entrar, tá? Showroom, normalmente as pessoas marcam hora para visitar, então é assim que acontece. Gente, então, eu preciso ter essa estrutura para começar? A gente não precisa, vou, assim, responder, mas é óbvio que a gente vai desenvolver o porquê, né, dessa ideia aqui. A gente não precisa estar com tudo pronto para começar a vender. O que a gente precisa para começar a vender? A gente precisa ter a decisão de que vai fazer esse negócio dar certo, de que vai ganhar dinheiro com as semijoias e, óbvio, buscar conhecimento para que você consiga aplicar esse conhecimento no seu negócio e não fique por aí batendo cabeça, né? Não é só pegar um mostruário e sair vendendo, você precisa saber o que você está fazendo. Isso sim, o conhecimento para você começar muda o jogo, tá?
tá? Quantas e quantas de vocês chegam aqui no meu Negócio Semijoia, aqui no perfil ou lá no nosso canal do YouTube, nervosas porque começaram, não tá dando certo, investiram dinheiro, investiram tempo, investiram sonhos no negócio e não tá dando certo, porque precisa saber o que vai fazer. Não que você precise de toda a estrutura pronta nesse início, tá? As coisas elas vão se estruturando aos poucos, não precisa ser de uma vez só. É muito comum, quando a gente abre turma, por exemplo, que vem aquele monte de aluna nova, né? Aí fala assim, Fê, eu preciso registrar minha marca para começar a vender? Não. Fê, eu preciso ter CNPJ para começar a vender? Não. Mas, se você tem certeza de que esse negócio é o negócio da sua vida, tudo bem. Se você pode no início, você estrutura dessa maneira. Se você não pode agora, é um passo que você pode dar depois. Isso não vai impedir de que você comece o seu negócio, certo? Oi, gente, todo mundo que tá entrando aí na live agora. Beijos pra vocês. Depois eu vou responder as perguntas, tá? Então, vamos lá. O ato de vender muito, de ganhar dinheiro com as semijoias, não depende do ponto físico, tá? Seja o showroom ou seja a loja. Loja a gente está considerando aberta para rua, tá? E por que que isso é engraçado nesse ponto? É curioso, né? Não é engraçado, é curioso. Nesse ponto que eu tô vivendo agora enquanto empresária de semijoia. Porque eu nunca imaginei ter uma loja física. E, para quem não sabe, a gente está abrindo uma loja física. Ainda não está pronta, estamos lá no final de obra. Então, nunca pensei nisso, nunca pensei em ter um atacado de semijoia. Por quê? As minhas vendas físicas, né, direto para minha cliente, minha venda direta, minha venda no 1 a 1 com a cliente de semijoia, sempre foi presencial e isso foi sendo construído aos poucos e essa construção do negócio assim na venda do 1 a 1 me fez ganhar muito dinheiro. A ponto de lá atrás, há uns 12 anos atrás, eu vender sozinha 25 mil por mês. Há 12 anos atrás. Hoje eu não sei quanto é que eu estaria vendendo sozinha se eu tivesse com o movimento que eu tinha naquela época, né? De sair na hora do almoço, só voltar à noite para casa e ter todo dia clientes para atender. Então, me fez crescer como empreendedora de semijoia. Naquela época era empreendedora, ainda não tinha firma aberta. E depois passei, quando eu quis dar um segundo passo no negócio, eu comecei a vender online. Para vender online, a gente precisa, para fazer direito, a gente precisa enviar com nota fiscal, né? Por causa de fiscalização, para você estruturar melhor o seu negócio, você está dando um passo além. Então, aí, nessa hora, abri firma, fiz tudo direitinho, com CNPJ e tal, e a mercadoria não saía sem nota, não sai até hoje. Então, a gente dá um outro passo, mas isso não precisa começar assim. A gente precisa começar, a gente precisa sair do zero e ir crescendo, ir desenvolvendo o negócio. Você quer ter uma loja? É o teu sonho ter uma loja? Não era o meu, mas tudo caminhou para que eu tivesse uma loja. Eu e o André tivéssemos uma loja. Ok, mas não era o meu sonho. O teu sonho é ter uma loja? Responde para mim. Quem é que tem um sonho de ter uma loja de semijoia? Com balcão, com impressora para tirar notinha para tua cliente, com caixinha personalizada, com vitrine, com luzes. Me fala quem é aqui que tem o sonho de ter uma loja de semijoia? Polimel, quem mais? Daca, quem mais? Sandra, Milene, nossa, Valdilene, um monte de gente quer ter uma loja, olha que legal. Parabéns, parabéns. A Vânia tá entrando aí, Vânia é uma aluna minha que tem uma loja. Bonita, uma loja que é uma coisa. A Maria diz que não é o sonho dela, ela prefere, né, pretende ficar autônoma. A Leone diz que tem o sonho. A Ana diz que seria maravilhoso, a Mabel também. A Carlota, da Paraíba, diz que ela ainda não. A Paula diz que já teve várias lojas e é uma despesa sem necessidade. Eu vou entrar aí agora. Clássica Nada Básica diz que não quer. Bom, a maioria quer. Né? Pelo que vocês me responderam aí, a maioria quer. Deixa eu falar para vocês o que é ter, o que é ser vendedora autônoma, essa que sai puxando o seu mostruário, vai na casa da cliente, cliente vai na casa, vende pelo WhatsApp, vende pelo Instagram. Deixa eu falar para vocês o que é ser
empreendedora assim. Aquela mulher que as pessoas falam até de um modo meio pejorativo, a sacoleira, né? A gente não é sacoleira, a gente é empreendedora de semijoia que sai com o seu mostruário. A gente sai muito bonita, muito arrumada para levar esse rótulo de sacoleira, né? Mas essa vendedora que circula com a mercadoria, com as semijoias. Essa vendedora, quais são os custos dela? Ela vai ter o custo de taxa de cartão, ela vai ter o custo de embalagem, ela vai ter o custo de deslocamento, ela vai ter o custo de... o risco de ter um estoque, mas que a dona de loja também tem, né? Então, esse é um ponto comum entre os dois tipos. Ela vai fazer investimentos em mostruários, né? Ela vai melhorar o negócio dela cada vez mais, ela vai investir em boas embalagens, mas você não precisa começar assim. Você pode começar muito mais básica e você vai evoluindo até esse nível, tá? Tem uma máquina de cartão, né? Isso hoje em dia é super normal, mas, pasmem, ainda tem gente que não tem máquina de cartão. E hoje não é uma coisa cara, né? Dá pra você começar com isso. Mas você não precisa estar com a embalagem, com a logo, com tudo pronto. Você vai indo, começa com conhecimento de venda, com conhecimento sobre semijoia e depois você vai estruturando essa parte que as pessoas veem, tá? Quando você começa realmente a trabalhar a sua marca. Mas precisa começar. Ter a marca importante? É muito importante, mas tem que dar o pontapé inicial, tá? É muito mais importante você ter a estrutura da marca, o que você quer com essa marca, e depois você vai desenvolvendo essa parte visual, tá? Então, o que acontece? Essa é a realidade da pessoa que vende ambulante, né? Que vai andando na casa das pessoas, as pessoas vão na sua casa, enfim. Mesmo que você tenha um cômodo na sua casa para fazer os atendimentos, você praticamente não tem despesa, tá? A despesa maior que a gente tem realmente é a da taxa de cartão da máquina, tá? Gente, essa despesa é nossa, não é da cliente, tá bom? A gente tem que precificar bem para assumir essa despesa de taxa de cartão. Isso a gente não passa para cliente. É quase que feio passar para cliente. E quais são as despesas de quem assume um showroom? Showroom vai ter muito menos despesa, tá? Com toda certeza do que uma loja aberta para a rua. Num showroom eu poderia comparar com o meu escritório hoje, né? Porque eu poderia deixar tudo exposto. O que eu tenho que pagar lá? Vamos lá, já é uma outra realidade. Eu tenho que pagar internet, eu tenho que pagar conta de energia, eu tenho que pagar condomínio, eu tenho que pagar... a gente paga lá manutenção do ar-condicionado, a gente paga contador. Então, a gente tem uma despesa, já começa a ficar diferente do que quando a gente é só vendedora, quando a gente é só empreendedora que vende no 1 a 1, tá? Se você tivesse esse showroom em casa, você já não teria tanta despesa. Mas quando você sai, quando você vai alugar um espaço, né? Ainda tem o aluguel, a gente tem essas despesas. E isso tem que caber no seu orçamento. Mas, normalmente, com as vendas... comporta bem. E loja? Agora vamos falar da loja, aquela que fica aberta para a rua. Gente, é uma outra história. É uma outra história. Aí vem uma despesa pesada. Isso tudo que eu falei, a gente também tem na loja. Condomínio, aluguel, IPTU, também tem lá no showroom. Funcionário, o contador. Imposto que a gente vai pagar sobre as notas, no showroom também tem, né? Mais ou menos 8% que a gente paga. E começa a estrutura da loja, né? O que você tem que ter nessa loja? Aí você vai ter que pagar, no nosso caso lá, a gente tem que pagar manutenção de bombeiro, né? Que tem que ver o sistema de incêndio. A gente tem que pagar taxa para botar letreiro. É uma porção de coisas. São muito mais responsabilidades que você tem que ter. É o ar-condicionado que tem que ficar ligado o dia inteiro. Então, uma série de despesas que você vai ter, que você não teria se você estivesse vendendo no 1 a 1. Quando a gente está vendendo no 1 a 1, eu sempre digo para as minhas meninas que é o seguinte, você tem que organizar essas vendas, a entrega da semijoia para cliente, como se ela estivesse saindo de uma loja. Por que quando você vai numa loja de rua ou loja de shopping, a semijoia é mais cara do que a tua? Porque tem muito mais despesa, né? Loja em shopping, por exemplo, tem que pagar uma taxa para o shopping de venda, uma participação. O shopping leva uma participação também. Então, a coisa começa a ficar mais séria, cada vez mais séria, né? E você tem que vender muito mais para você bancar essas despesas. A vendedora, ela não tem que bancar essas despesas, porque ela não tem essas despesas.
Por isso que eu fico tão chateada quando alguém fala assim, eu vou cobrar taxa de deslocamento para cliente. Meu Deus, que cobrar taxa de deslocamento? Mas eu gastei Uber. Não é problema da cliente se você gastou Uber, se você teve que pegar ônibus, se você teve que pegar táxi, se você gastou gasolina do seu carro. Isso não é problema da cliente, isso é problema seu. Como é que você conserta isso? Precificando bem as suas peças. Porque vai sair dali essa despesa. A cliente, o que ela quer? Ela quer comprar a semijoia bonita, pagar por ela e se sentir mais bonita. E ponto. Ela não quer saber das apurrinhações que você tem para você chegar lá na casa dela ou ela ir na sua casa para vender, para ela comprar. Ela não quer saber disso. Quando a gente vende qualquer coisa, a gente entrega soluções para os nossos clientes e a gente não leva aborrecimento para eles. Olha, eu posso ir aí, mas é R$30 o Uber para eu chegar aí. O que é isso? Que solução que você está entregando? Não, você está entregando um problema. Você está entregando uma coisa desagradável para a tua cliente. Aí o que acontece? Não vende. Não vende. Se a cliente tem que pagar R$30 para você ir lá, vai chegar horas antes, ela vai falar, olha, eu tive um imprevisto, não vem hoje não, a gente remarca. Porque você não está levando uma notícia boa, uma coisa maravilhosa para outra, você já está de cara falando besteira para ela. Como é que você parcela? Eu parcelo com juros do cartão. Meu Deus! Outra porrada que a cliente leva. Essa pessoa não vai querer comprar de você. Se você é aquela pessoa que coloca empecilhos na venda. Você mesmo coloca empecilhos na sua venda. Esses dias eu vi uma pessoa que estava precisando muito de dinheiro. Está muito desesperada para ter dinheiro, para ganhar dinheiro, porque não está conseguindo pagar as despesas dela própria. Então ela falou, tô fazendo uma rifa para vender não sei o quê, para arrecadar um dinheiro. Quem for de fora, quiser comprar rifa, se ganhar vai ter que arcar com o custo do correio. Tá fazendo a rifa, tá ganhando dinheiro, paga, gente. Às vezes R$20, R$30, paga. Paga. A gente tem que saber ter essa troca com a cliente. A cliente tem que ficar envolvida com a causa, senão não vai. Então, se a primeira coisa que você fala, tô vendendo isso aqui, é lindo, maravilhoso, o frete é por conta da pessoa. Meu Deus, você já coloca isso na frente. Isso não é vender, isso é pedir para a pessoa não comprar. Então, a gente tem que ter uma noção. Tem que ter noção, não pode ser uma pessoa sem noção. Você quer vender, você quer agradar, você não quer fazer com que a pessoa não compre de você. Então, o que eu quero dizer com isso tudo, né? A loja física, o showroom, ele não vai te fazer vender mais. Você só vai vender mais se você aplicar estratégias de venda. E assim, quando a gente começa o nosso negócio, seja para vender no 1 a 1, né, com a nosso mostruário, andando pelos lugares para vender, seja para a gente ter uma loja online, seja para a gente ter uma loja física, a gente precisa definir no início como é que você vai vender a semijoia. Como que você vai vender a semijoia? Tudo bem se a coisa mudar no meio do caminho, tá tudo bem. As coisas mudam mesmo, assim como mudaram para mim várias vezes na minha vida. Planejando fazer uma coisa, de repente se abrem oportunidades para você avançar. E a gente avança, você tem que perceber a oportunidade de avançar. Então, quando eu iniciei o meu projeto com as semijoias, era para vender um mostruário 1 a 1 com as pessoas. E foi assim durante muitos anos. E eu me preparei para isso. Quando eu comecei a vender em eventos, foi uma outra realidade. Eu tive que me preparar para vender em eventos. O que quer dizer isso? Que as pessoas podem me encontrar no evento, que eu vou ter que ter expositores para colocar no evento. Eu tenho que ter uma estrutura de exposição, que eu não preciso ter se eu só vender no 1 a 1. Se eu só vender, como é que eu vou falar? Presencialmente para as pessoas sem nada estruturado, tá? Então, se eu tô vendendo no 1 a 1, o que eu preciso? Eu preciso de uma bolsa, eu preciso de uma mala e só. E boto ali minhas coisas e vou vender. Se eu vou fazer um evento, eu já preciso carregar outras coisas. Às vezes mesa, toalha, banco, luminárias, toda a estrutura para você ficar no lugar, né, por horas. Às vezes 2, 3 dias no mesmo evento. Tem que ter o plástico para cobrir tudo de novo, de noite, dependendo do lugar que você tá. Então, é uma outra estrutura. Se eu quero vender pela internet, é uma outra estrutura. Eu tenho que ter um estoque diferente, eu tenho que ter caixinhas para mandar pelo correio, eu tenho que ter uma impressora de preferência, né, para imprimir as etiquetas de correio, eu tenho que contratar ferramentas, né, aplicativos, ferramentas para eu dar conta desse negócio, que eu não precisaria se eu só trabalhasse com showroom, que eu não precisaria se eu só trabalhasse no atendimento no 1 a 1. Vocês percebem?
Cada tipo de negócio requer uma organização, uma estrutura diferente. Então, o primeiro passo que a gente dá quando a gente vai trabalhar com semijoia é escolher o tipo de venda, o tipo de negócio que a gente vai ter. Quer fazer loja? Ok. Mas o que eu quero dizer para você, não, meu sonho é ter loja, eu vou trabalhar para ter loja. Só vou começar quando eu tiver loja. E se você não gostar de trabalhar com semijoia? Complicado, né? Por que você não experimenta primeiro de uma forma mais leve, mais suave, para depois você fazer esse investimento maior numa loja? Não é um investimento pequeno, não é um investimento de 10, de 15, de 20 mil que a gente faz. É um investimento muito maior, mesmo você estando num lugar mais simples. Eu achava que montaria uma loja com um valor muito abaixo do que eu estou gastando hoje. Eu achava. E aí vão aparecendo coisas, primeiro que você não tem muita noção do preço das coisas. E vão aparecendo estruturas que você precisa que você não sabia que você ia ter que colocar. Então, às vezes você vai, eu já morei em lugar assim, tá? Vou fazer aqui na frente da minha casa, vou construir aqui na minha garagem, botar a porta para fora. Isso é um tipo de estrutura. Mesmo assim, se você for arrumar tudo bonitinho, balcão, uma vitrine, tudo, vai gastar dinheiro. Vai ter que ter uma licença da prefeitura. Você gostando ou não, precisa ter uma licença da prefeitura, tá? Hoje eu nem sei se você consegue uma licença da prefeitura para ponto de venda se você não tiver CNPJ. Lá atrás, quando eu tive alguma coisa assim, não era de semijoia, não, era quitanda. Não precisava. Hoje, provavelmente, precisa. Então, você já tem o quê? Que abrir uma firma. Provavelmente, só o MEI não vai dar certo, não vai segurar. Você vai precisar abrir uma firma realmente, né? É fazer um simples nacional. Então, a coisa já começa a mudar de figura. Agora, eu dependo disso para vender? Não. Quantas e quantas alunas minhas? Vê se tem alguma aí. Tem aluna minha aí? Se tiver aluna minha, já fala. Em um dia de venda que você sai com seu mostruário ou a cliente vai na sua casa, quanto é que vocês já chegaram a vender? Num dia. A Camila, mais de R$2.000 num dia. A Solange, para uma cliente só, Solange também é aluna, 1.678 num dia. Qual foi o custo que ela teve disso? Se a cliente pagou no Pix, só o custo da embalagem. Se a cliente pagou no cartão em 3 vezes, deve ter tido aí uns 7% de desconto. Só o que ela gastou. E se fosse na loja? Você pegar a tua despesa mensal da loja e dividir por 30, quanto é que você já precisa? Na hora de abrir a loja, quanto é que você já precisa ter vendido para poder cumprir aquela etapa? Então, ó, as meninas estão arrebentando aí, olha só. A Mabel, base de R$800 num único dia. Carlota, meu melhor dia, por enquanto, foi 1.800. Gente, num dia de venda. Acorda, gente, num dia de venda. Olha a Carla Procópio, minha aluna Diamond. 3.000 num dia. Num dia. Não é no mês, é num dia. A Fernanda, 1.800 a 2.000 mais ou menos num dia. Antonella, R$900. Érica, 1.460. Clássica nada básica. Aí não é parâmetro, né? Vamos combinar? 6.896,64 em um evento. Um dia. Não é assim, tá, gente? Não é todo mundo que faz isso, não. Essa aí eu vou te falar uma coisa. Apresente-se. É Fernanda também, né? Apresente-se. A Ana, 1.000 só para uma cliente. A clássica nada básica está falando que 1.635 centavos foi para uma pessoa só. A Sandra, 1.200 em um café. Essa turma tá cheia de Fernanda, gente. Essa turma 26. Aí a Carlota tá falando, esse é o valor de um salário de um mês de uma vendedora de loja. O que vocês conseguem vender num dia. Vocês entendem isso? Vocês conseguem entender isso? E qual é a despesa que vocês tiveram para fazer essas vendas? De repente a Fernanda teve que pagar o evento, né? Mas, gente, vamos lá. Não se compara a um aluguel de uma loja que você vai pagar o mês inteiro, né? O que a Carla Procópio estava falando aqui? 6.000 de aluguel? No sul é muito caro, como minha cidade é vizinha de Gramado, aí eles seguem o mesmo esquema. 6.000 em um cubículo, quer dizer, ela precisa pagar 6.000 por mês, ou seja, R$200 por dia, né, de aluguel para ela ter a loja. E quem vende assim, gente, não vai pagar nada. Vocês conseguem entender? A Sandra disse que teve que pagar 70 para ganhar 1.200. Ó, Glória! É isso. Então, é bom ter loja? Eu acredito que sim, eu acredito que eu vou gostar.
Mas a gente precisa se estruturar para chegar lá. Eu nem orientaria a pessoa já sair abrindo uma loja de uma vez, sem saber se gosta de vender, sem saber se gosta de semijoia, sem ter nenhum tipo de experiência para fazer isso, porque o buraco é mais embaixo. O investimento é muito maior, o nosso risco é muito maior, então a gente precisa ter cuidado com isso, tá? A questão da venda, ela é total de habilidade da vendedora, não do endereço onde ela vai abrir a loja. Se hoje, né, se daqui a um mês eu falar para vocês, eu arrebentei de vender. Por que eu arrebentei de vender? Só porque eu abri a loja ou porque eu tenho habilidade como vendedora e entendo muito de semijoia? Eu preciso saber lidar com pessoas, sei. Eu preciso entender de semijoia, entendo. Um pouquinho, né? Vocês acham que eu entendo, não acham? Vocês concordam? Eu entendo um bocadinho de semijoia. Sei vender? Sei. Então, não é a loja, não é o fato de eu abrir a porta da loja que vai me fazer vender. Pergunta pra Vânia se ela só abre a porta da loja e vende sozinha. Não! Ela que desempenha o trabalho dela dia após dia para poder vender mais de 5 mil por mês. É a força da Vânia que faz essas vendas acontecerem, esse faturamento acontecer. Não é a loja que vai te fazer ficar rica. Se fosse assim, todo mundo que tem loja seria rico, milionário. E a Carlota está trazendo um ponto que é muito importante. Ó, eu gosto de ter mais liberdade, vender aqui hoje, lá amanhã. E com a loja não é assim, né? Você tem a hora para abrir, você tem a hora para fechar. Você vai ter, é empreendedora? É, mas você assumiu o compromisso de abrir e fechar tal hora. Então é a mesma coisa que você tivesse um CLT. E como é que a gente faz para vender sem loja? Isso aí as minhas meninas estão carecas de saber, né? Como é que a gente faz para vender sem loja? A gente trabalha o quê? WhatsApp, como? Lista de transmissão, grupo VIP, a gente faz catálogo, a gente pode fazer demonstração, né? Vídeos de demonstração e colocar. A gente vai vender pelo Instagram, faz story, lá no WhatsApp também pode fazer status. Então vai fazer story, vai fazer post, vai fazer live, vai fazer reel, vai fazer carrossel, vai mandar no direct, vai fazer um monte de coisa. Então, a gente tem muitas ferramentas para trabalhar sem precisar ter o ponto físico. A gente pode fazer grupo com as amigas, fazer encontros de mulheres. Tem um monte de aluna fazendo isso. A Marcela, por exemplo, falou segunda-feira que fez um encontro, um chá na casa dela e vendeu R$1.200. Olha aí. Então, a gente faz bazar, a gente faz eventos em condomínio, em igreja, aonde for, prefeitura, empresas, a gente faz o que tem que fazer. Inclusive o atendimento personalizado, né? Você é cliente. Gente, eu tenho alunas vendendo mais de 20 mil por mês. Eu podia falar para você, vem aprender a vender 20 mil por mês. Mas essa não é a realidade de todo mundo. 5 mil é muito mais fácil. Mas depois que você aprende a vender 5 mil por mês, você certamente vai chegar aos 10, aos 15, aos 20 mil, fazendo o que tem que ser feito todo dia. Como é que faz catálogo? A Eunice está falando. Você pode contratar um aplicativo, né, uma ferramenta de catálogo, você pode fazer no Google, PDF, você pode fazer no Canva. Tem vários lugares que você pode fazer isso, tá? A Pérola está perguntando, eu vou falar depois disso, tá, Pérola? Sobre o WhatsApp, né? Então, lembra antigamente daquela frase que tinha assim, quem tem boca vai a Roma? Não tinha essa frase? Agora é assim, ó. Quem tem boca e celular vende. Quem espera a loja, fica esperando e não ganha dinheiro. Catálogo no WhatsApp também, a Paula tá falando. Então, qual é o segredo para você vender? Eu não gosto desse negócio não, de contar o segredo, porque não é um segredo, né? É tudo que a gente faz ao longo da nossa trajetória com as semijoias. Não tem uma única ação, não é uma única ação que vai virar o teu jogo. O que vai virar o teu jogo é você fazer várias ações certeiras pro teu público todos os dias, todos os dias. Cansa? Cansa, mas é o teu trabalho, tem que ser feito, né? Então, o que você tem que fazer? Você precisa ter autoridade, ser boa no que você faz, trazer, por exemplo, testemunhos de clientes, né, prova social, trazer isso para a tua rede social, para que você se fortaleça perante as pessoas que ainda não te conhecem. Tem que ter presença, você tem que estar ali constantemente. Autoridade, presença e constância. Precisa fazer sempre. Ah, não consigo fazer todo dia. Ok, não faz todo dia. Faz algumas vezes na semana, mas começou, não para mais, tá bom?
Precisa criar conexão com as suas clientes, o tempo inteiro criar conexão, porque sem conexão não tem venda, tá? Semijoia não é artigo de primeira necessidade, não é remédio, não é comida, as pessoas só vão comprar se elas estiverem interessadas realmente, conectadas com você, com a vendedora que tem na sua marca de semijoias. Assim como, abrindo loja, você tem que desempenhar o mesmo papel na loja. Só a porta aberta não vai fazer com que as pessoas cheguem lá e queiram, olha, a porta está aberta, passa aqui o meu cartão. Isso não acontece. Tá? Cuidar da garantia, né, gente? Semijoia, garantia, passar essa confiança para cliente, que se ela comprar der problema, tem garantia. Provar que você entende do assunto, isso é super importante, é autoridade, né? Você tem que ser boa no que você faz. E as pessoas têm que saber disso, não basta só você saber. Eu conheci uma pessoa uma vez, doutorado, tá? Doutor de doutorado, não é médico, advogado, nada disso, doutor de doutorado. Mas que não sabia mostrar que ele sabia. Olha que coisa desagradável. Vocês já viram? Vocês já passaram por isso? Professor que sabe muito para ele, mas que não consegue passar esse conhecimento de forma clara para as outras pessoas. Tem dificuldade com didática, para ensinar. Vocês já viram isso na escola, com certeza vocês já tiveram algum professor assim. O cara é fera, sabe muito, mas ele não consegue falar de uma forma clara que as outras pessoas entendam. Então a gente... Para vender semijoia também, a gente tem que saber falar com as pessoas, a gente tem que transmitir para as pessoas o que a gente entende e dar informações coerentes para as pessoas sobre as semijoias e como aquela semijoia pode transformar o look da pessoa, como pode transformar a autoestima da pessoa. Então, não basta você saber. Ai, tô olhando para aquela moça ali, ó. Eu tenho certeza que se ela botasse um brinco prateado ia ficar melhor. Tenho certeza. Esse cabelo dela não tá combinando com o brinco dourado. Se você não sabe falar isso pra ela, não adianta nada. Você tem que saber falar pra ela. Se você falar pra ela assim, quer ver? Deixa eu falar, peraí. Oi, Lidiane. Tudo bem? Lidiane, eu tô vendo aqui. Desculpa a sinceridade, tá, Lidiane? Desculpa. Eu sou muito sincera, eu não consigo. Quando eu vejo uma coisa, eu tenho que falar, porque eu tenho certeza que vai ajudar a pessoa. E a Lidiane adora prateado. Ela tá lá com o brinco prateado. Lidiane, você precisa trocar esse brinco prateado. Se você botar um dourado, vai ficar muito melhor. Tô olhando aqui, tô falando, ai meu Deus, ela com esse brinco prateado. Não tá combinando. Lidiane, você tem que botar um brinco dourado. A Lidiane tem horror a dourado. O que a Lidiane vai fazer? Vai comprar com qualquer pessoa, mesmo menos com a bonita que sabe que acha tudo, mas não sabe falar com as pessoas. Então a gente precisa saber falar, a gente precisa saber transmitir a mensagem que a gente quer para a pessoa e a pessoa precisa aceitar isso, porque se ela não aceitar, você não vai ter venda. Então, gente, isso, mesmo que você tenha a loja mais linda do mundo, com a sacola mais linda, com o letreiro mais lindo, a loja cheirosa, arrumada, se você não tem isso, você não vai vender. E só tem isso quem sabe vender. E você não precisa de loja para isso. Você não precisa de showroom para isso, tá? E o que você pode fazer hoje, agora, amanhã, né? Que já tá tarde, você não vai perturbar nenhuma cliente agora. O que você pode fazer amanhã cedo para vender? Todos os dias, mesmo que você não tenha loja. O que você pode fazer? Vamos lá. São muitas coisas. Vamos ver aonde é que você se encaixa aí, tá? Qual ação você já faz, outras você ainda não faz... Outras você ainda não tem coragem de fazer, mas vamos lá. São coisas que se você fizer juntas, você vai ter resultado. Amanhã já, tá? Organizar suas peças. Seu mostruário tem que ser arrumado sempre. Você pode separar as suas peças por temas, por cores, identificar quais clientes gostam daquele determinado tema ou daquela determinada cor. Hoje, por exemplo, pedi para a Fê para postar peças da mesma cor. Acho que hoje ela postou vermelho ou um rosa choque, alguma coisa assim. Hoje ela postou sobre isso. Por quê? As pessoas que gostam daquela cor ficam encantadas quando vem aquela determinada cor. Então, separar peças estrategicamente no nosso mostruário. Enviar um lançamento do dia, por exemplo, a peça do dia para sua lista VIP. Todo dia tem que ser trabalhado. Seu status, seu story. Chamar clientes antigas. O tempo inteiro roda. Cliente que tem muito tempo que não compra, que você tem muito tempo que não fala. Isso é sempre que tem que fazer, tá? Postar depoimento de cliente para gerar prova social. O tempo todo. O tempo todo. E, assim, aparecer mais no Instagram. Ah, mas eu tenho vergonha. Não quero aparecer, eu tenho vergonha. Então, começa mostrando a mão, começa narrando vídeos, mas você precisa começar.
Hoje em dia, as grandes marcas estão colocando os seus donos, né? CEO, os seus donos ali, a pessoa que toma conta da marca para aparecer. Por quê? Conecta muito mais. A pessoa que vai comprar, ela fica muito mais impactada quando o dono tá ali aparecendo. Tá chamando, tá contando a experiência, tá contando histórias. Por quê? O dono, é o meu caso, né? Eu sou a dona da minha marca. Eu que apareço aqui no meu negócio da Semijoia. Então, quando eu venho e falo com vocês, é muito mais impactante. De repente, se o André aparecer aqui para falar, vocês não vão prestar tanta atenção. Porque quem construiu, quem apareceu, quem saiu por aí puxando mala, fui eu, não foi ele. Por mais que ele entenda de semijoia, não é a mesma coisa. Então, o dono aparecer é muito mais legal, é muito mais impactante e conecta muito melhor com as clientes. Então, quem é a dona da sua marca? É você. Se arrumou? Tá bonita? Mesmo que não esteja bonita, é o teu dia a dia, né? Não tá com aquela produção toda? Faz uma selfie. Ah, brinco do dia. Hoje eu não tô muito afim de me arrumar, vou sair com esse brinco. Até foi o caso hoje. Eu saí com esse brinco bem básico, porque eu não tive nem tempo de botar um brincão. Tava sem colar e tal. Faz, mostra. O que a pessoa que está do outro lado vai entender? Que você é uma mulher comum como ela. Tem dia que está maravilhosa e tem dia que não está tão maravilhosa assim, que você é uma mulher. Uma mulher no mesmo nível da outra, nem acima nem abaixo. Que tem dia que quer se arrumar e tem dia que não quer se arrumar. Ou não deu tempo, ou não está afim, ou está com uma alergia na pele, enfim. 500 coisas que podem acontecer aí. Mas o que acontece? Conexão. Conexão com a cliente. Você não precisa ter uma loja, você não precisa ter um showroom para ter conexão com a tua cliente. Agora, eu quero ter a loja sim, Fernanda. Então, ok, começa a vender semijoia. Vende. Junta dinheiro e vai abrir sua loja. Não é isso que você quer? Não tem nada de certo, de errado. Tudo é o momento, tudo é a preparação que você tem. Agora, nunca vai poder abrir mão das estratégias de venda. Nunca vai poder abrir mão da conexão com os clientes, seja em loja física, seja você vendendo no 1 a 1. Isso não pode desaparecer. Se você não tiver isso, acabou. Você não vai vender semijoia, você não vai ganhar dinheiro com isso, tá? E o que você pode falar para os seus clientes para ajudar antes de você começar a vender? Com loja ou sem loja? Fulana, deixa eu ver aqui, quem que entrou aí? A Érica. Érica, deixa eu te falar. Essa semana chegou novidade, quando eu bati o olho naquele cordão, eu falei, tô vendo a Érica nesse cordão. A Érica vai ficar super curiosa para saber que cordão é esse. Quando você mostrar, pronto, a Érica vai ficar apaixonada pelo cordão, mesmo que ela não tivesse gostado tanto. Agora, tem que ser genuíno, né? Porque você é a pessoa que vende semijoia pra Érica. Então, você tem que saber qual é o gosto da Érica. Realmente identificou uma peça que é o jeito dela? Você pode falar isso com tranquilidade. Mentir, nunca. Manipular as informações para vender, nunca. A gente precisa ser honesta com as nossas clientes. Ah, e se a Érica não gostar do cordão? Ai, Fernanda, fala sério, jura que você pensou? Ah, não gostei não. Ah, mentira, Érica, que você não gostou. Sério? Nossa, eu achei que você ia gostar, porque tem esse detalhe aqui em zircônia, eu sei que você gosta de zircônia. Aí ela fala, mulher, mas eu não gosto desse elo. Ah, é mesmo? Você não gosta, mas espera aí que tem outro. E aí a gente vai desenvolvendo e vai embora. Érica, eu sei que você ama brilho. Olha só isso aqui que chegou. Olha quanta zircônia, olha que poder. Pronto, eu já tô criando conexão com ela. Então, isso com loja, sem loja. Se ela não gostar muito. Ah, então, peraí que a gente vai ver outra coisa. Tem certeza que tem coisa que eu já tô pensando em 1000 coisas aqui, 1000 peças que vão te atender, que você vai gostar. E pronto. E vamos lá. E, gente, olha só. Se você quer aprender a vender com loja, sem loja, com showroom, do jeito que você quiser, que você quer vender semijoia para ganhar dinheiro, deixa eu te falar um negócio. A gente está com a lista de espera para a próxima turma, que vai acontecer já, vai abrir próxima turma para o curso Semijoia e Sem Mistério. Curso com mentoria comigo, tá? Uma vez por semana tem mentoria em grupo comigo. Clica no link da bio, faz a sua inscrição para a lista de espera. Esse mês ainda a gente vai ter turma nova do meu negócio do Semijoia e Sem Mistério. Olha aí a minha aluna Fernanda, que no único evento vendeu mais de 6 mil reais. No único evento. Tá aí, ela falou aí na live, ela colocou aí, quem tá assistindo gravado não vai conseguir ver os comentários, mas quem tava ao vivo vai ouvir, né, porque eu repeti o que a Fernanda falou. Então, fica ligado, fica ligada, a gente vai colocando story aqui todos os dias, vai atualizando vocês, mas aqui ó, vou acabar a live agora,
Saiu daqui, já clica no link da bio. Se você já é aluna, que bom, né? Você já tá com a vida resolvida para esse final de ano, né? Vai vender muito, vai arrasar de vender. Se você quer começar o seu negócio, ou se você já tem o seu negócio e não tá dando certo, quer melhorar, clica no link da bio e faz a sua inscrição, tá bom? Gente, ó, também a gente tem o canal no YouTube, vai lá, se inscreve no canal, é Meu Negócio é Semijoia, tem um monte de live lá para você assistir, tem muito conteúdo também. E todo dia aqui no Instagram tem conteúdo também para te ajudar, tá? WhatsApp, tá acontecendo isso sim. Pessoas que têm o WhatsApp Business tá tendo problema com lista de transmissão, tá tendo que pagar uma taxa. E você não é obrigado a pagar, você pode trabalhar com grupo, tá? Grupo silencioso também dá certo. Beleza, gente? Beijo pra vocês, fiquem com Deus. A gente vai conversando aí esse final de semana. Tem caixinha de pergunta aberta. E terça-feira a gente tá aqui de novo com mais um Papo de Semijoia com a Fê. Tchau, tchau.